Olá e bem-vindos. Hoje a gente tem em mãos um material que, olha, é um verdadeiro convite para a gente desconstruir algumas ideias. É o livro Exus Volume 1, do Alex Ferraz. Isso mesmo. E a proposta dele é bem ambiciosa, né? É mergulhar nas lendas, nas histórias de algumas das entidades mais conhecidas e, vamos ser sinceras, talvez mais mal interpretadas das religiões afro-brasileiras. Com certeza. E os nomes são de peso. Sim, a gente está falando de Tranca-Ruas das Almas, Zé Pilintra, Exu Caveira, mas o livro vai além. Ele aborda figuras como Tiriri, Marabô e até o polêmico Exu Lúcifer. Exato. Então, a nossa missão aqui é usar essa fonte para entender as narrativas que são tão ricas e, no fundo, tão humanas por trás desses nomes. E a abordagem do autor, assim, é o ponto de partida perfeito para isso. O que o Alex Ferraz faz é compilar uma série de tradições orais, de pesquisas, sabe? E ele deixa muito claro desde o início que não existe uma única verdade. Ah, isso é importante. Muito. Cada entidade tem múltiplas histórias. E o livro apresenta essas entidades não como figuras do mal, mas como o que elas são na essência: guardiões, justiceiros, espíritos com trajetórias de vida incrivelmente complexas. E que se misturam com a nossa própria história, né? Totalmente. Elas se entrelaçam com a formação social e histórica do Brasil. São tipo ecos da nossa história. E o primeiro eco que o livro traz já quebra todas as expectativas. Vamos começar com o Tranca-Ruas das Almas. A imagem que vem na cabeça geralmente é de um feiticeiro poderoso, meio sombrio. Mas a primeira coisa que o livro faz é dizer que, em vida, ele foi um tipo de policial. Como assim? É uma virada de roteiro e tanto, não é? Total. A análise do Ferraz coloca ele como um militar português de alta patente, no Rio de Janeiro colonial. E a função dele era exatamente a que o nome sugere. Ele era o responsável por trancar as ruas. Literalmente. Literalmente. Ele impunha o toque de recolher. E isso dava a ele um poder, assim, gigantesco. Um controle direto sobre a vida noturna da cidade. Peraí, deixa eu ver se entendi. A entidade que tantas pessoas procuram para abrir os caminhos foi, em vida, um homem cujo trabalho era fechar os caminhos. Exatamente o oposto. A ironia disso é incrível. O livro explora essa contradição. Explora. E é aí que a complexidade dele começa a aparecer. O toque de recolher não era só sobre ordem, né? Era uma ferramenta brutal de controle social. Para que exatamente? Para impedir fugas de escravos, reprimir reuniões que eles consideravam subversivas, controlar o contrabando. E o homem por trás disso era o Tranca-Ruas. Só que o livro descreve ele como alguém que entendia perfeitamente as brechas da lei, a mesma lei que ele impunha. Ah, o famoso jeitinho? Ele era o poder oficial, mas sabia negociar e muito bem com o poder paralelo. E essa negociação o coloca em contato com outras figuras famosas, certo? A fonte fala de Zé Pilintra e Maria Padilha. Exatamente. O material descreve uma relação de negócios muito pragmática. Ele facilitava a entrada de contrabando do Zé Pilintra no porto, em troca, claro, de uma parte dos lucros. Entendi. E com a Maria Padilha, que era dona do cabaré mais famoso da cidade, o acordo era parecido. Ele permitia que o lugar dela funcionasse durante o toque de recolher, em troca de propina. Ele era lei, mas uma lei com preço. E essa relação com a Padilha não ficou só nos negócios, pelo que eu entendi. Não mesmo. Parece que aí nasce uma história de amor bem tumultuada. Uma história que define o destino dos dois. O livro narra o encontro deles de uma forma muito vívida, sabe? Tranca-Ruas era um homem de elite, com aquela fachada de vida exemplar. Casado, pai de família. Uma imagem perfeita para a sociedade. Isso. Aí uma noite ele vai ao cabaré com outra mulher, a Maria Mulambo, e quando ele vê a Padilha pela primeira vez, ele fica, assim, completamente obcecado. E o que ele faz? Ele abandona Mulambo ali mesmo, uma humilhação pública, e vai atrás da Padilha. Nossa! Foi o começo de uma paixão avassaladora e, ao mesmo tempo, de um conflito gigantesco. Que tipo de conflito? Uma disputa de poder. Totalmente. Ele, vindo daquela cultura machista, patriarcal, queria que ela largasse tudo. Tudo o quê? O cabaré, a vida dela. O cabaré, a independência, a vida que ela construiu. Ele queria que ela virasse a esposa dele e voltasse com ele para Portugal. Ele queria possuir ela.
enquadrar no modelo de mulher que a sociedade dele aceitava. E ela? E ela, uma mulher que era dona do próprio nariz, do próprio negócio, do próprio corpo, se recusou, veementemente. Essa tensão define a relação deles. O material até cita um boato da época. Que boato? De que a Padilha teria usado magia para que a esposa dele morresse, sabe? Para abrir o caminho. Se é verdade ou não, mostra a intensidade da história. E como essa figura, esse militar corrupto e apaixonado, se transforma no Exu que a gente conhece? Qual é o gatilho? A morte. Ele adoece e morre. E é só depois de perder ele que a Padilha percebe o quanto o amava. Mas a transformação dele mesmo, segundo a narrativa do livro, acontece no plano espiritual. Como? Ele se dedica de forma, assim, obsessiva ao estudo da magia. Tão intensa, tão profunda, que a própria essência espiritual dele se altera. A fonte usa uma metáfora poderosa. A natureza deixa de reconhecer ele como uma alma humana comum. Ele se torna outra coisa. Exato. Uma força ligada diretamente ao plano terreno, com permissão para interagir e trabalhar com os vivos. Então, essa característica dele, que o livro aponta de ser muito seletivo, de só ajudar quem ele quer, vem daí. Ele não é um funcionário do plano espiritual. Exatamente. Ele não trabalha por obrigação, nem só por troca de oferendas. Ele atua por afinidade, por apreço. É um reflexo da vida que ele teve. Um homem que sempre operou segundo as próprias regras. Conhecia a lei oficial, mas seguia o próprio código de conduta. Pro bem ou pro mal. Um arquétipo da autoridade que negocia. Do poder que tem suas próprias preferências. É fascinante. É fascinante como a história dele reflete esse poder oficial e corrupto do Estado colonial. Mas e o outro lado? O poder que nasce e sobrevive nas margens, fora da lei. Isso parece a deixa perfeita para a gente falar do Zé Pilintra. Sem dúvida. Se o tranca-ruas representa a lei, ainda que de forma torta, o Zé Pilintra é personificação da habilidade de viver e prosperar completamente fora dela. E ele é, talvez, uma das entidades mais amadas do Brasil. Disparado. E o livro mergulha fundo numa história de origem que é a cara do nosso país. O material coloca ele nascendo em Pernambuco, num contexto de escravidão. Como alguém sai dessa condição para virar o rei da malandragem? A história que o Ferraz compila é cheia de reviravoltas. O Zé nasce filho de escravos, mas por ser um menino muito bonito, a esposa do dono da fazenda o adota. Adota. De uma forma bem perversa, quase como um bicho de estimação. Ele é criado na casa grande, veste roupas finas. Ah, e daí vem o apelido Pilintra. Exato. Viria de pele entra, por usar roupas que não condiziam com a pele negra dele. E o ponto crucial é que ele é alfabetizado. Quando essa protetora morre, ela deixa a alforria dele em testamento. Então ele fica livre. Livre, mas sem ter para onde ir. Ele é expulso da fazenda pelo senhor. Ou seja, ele tinha educação, mas nenhuma posição social. Uma combinação perigosa para a elite da época. Perigosíssima. Aí ele vai para o porto de Recife e usa a inteligência, a lábia, para virar um mestre do contrabando, driblando o imposto da coroa portuguesa. Ele enriquece, mas nunca deixa de ser um homem negro numa sociedade que o vê como inferior. E como ele chega no Rio? Com a mudança da capital para o Rio de Janeiro e o declínio econômico do Nordeste, ele migra para o Sudeste e se estabelece onde a vida pulsava, na Lapa. E é na Lapa que nasce o ícone, um malandro de terno branco e chapéu Panamá. Exato. É ali que ele se torna uma figura central da boemia, amigo da Maria Padilha, da Maria Navalha, de tantos outros. O livro o descreve como um encantado, um termo muito bonito, que significa que o espírito dele se tornou parte daquele lugar, da alma da Lapa. Lindo isso. Mas o ponto mais importante que o autor ressalta sobre ele não é a malandragem no sentido de enganar os outros. E qual seria? A generosidade. O livro traz exemplos concretos de como ele usava a influência e o dinheiro dele para proteger os seus. Tipo o quê? A fonte conta que foi ele quem tirou as 7 saias das ruas, dando a ela um lugar seguro para trabalhar num cabaré. Foi ele quem a defendeu do ciúme da Maria Navalha, dizendo que ela era uma mulher que tanto trabalha. Foi ele quem arranjou um casamento vantajoso para a dama da noite, para que ela pudesse sair da prostituição. E ele fazia isso em troca de algo? Segundo a narrativa, ele fazia tudo isso sem pedir absolutamente nada em troca. Isso ressignifica completamente a ideia do malandro. Ele não é um aproveitador, mas um protetor dos desvalidos, um Robin Hood da Lapa. Perfeito.
Ele é a síntese do jeitinho brasileiro no seu melhor aspecto, sabe? A resiliência, a inteligência para sobreviver num sistema opressor e, acima de tudo, a solidariedade com quem está na mesma situação. E é por isso que ele é tão querido. Landros foi criada e ele encontrou seu lugar perfeito. Ele representa a nobreza que existe na margem. Já falamos de dois indivíduos com histórias muito marcantes, que representam o poder oficial e o marginal. Mas o livro também fala de entidades que são, na verdade, coletivos. Isso me leva a Exu Caveira. A imagem é forte, até assustadora. Como o material nos ajuda a entender quem eles são, ou melhor, quem eles são? Essa distinção é fundamental. O autor é enfático nisso. Caveira não é um único espírito, mas uma falange, uma legião. E a imagem do crânio? A imagem do crânio, que assusta tanto, não tem a ver com o mal. Tem a ver com a área de atuação deles, a transição entre a vida e a morte. Eles são os guardiões do momento final, do desapego da matéria. E de onde vem essa legião? O livro apresenta alguma história de origem? Apresenta duas narrativas principais e bem distintas. A primeira é uma lenda antiga, quase mítica, que remonta ao Egito. Fala de um homem chamado Próculo, que junto com outros 48 sobreviventes de um massacre foram traídos e queimados vivos. Nossa! Juntos, eles teriam formado a falange original. E a segunda história? A segunda é mais pessoal, um relato atribuído ao próprio Exu João Caveira. Um relato em primeira pessoa. Isso é fascinante. O que ele conta? Ele conta que foi um líder tribal em vida. A esposa grávida dele foi sequestrada e sacrificada por uma tribo rival. Consumido pelo ódio, ele liderou uma vingança sangrenta, matando todo mundo. Uma história de muita dor. Muita. Após a morte, ele passou um longo período em planos de sofrimento, preso nesse ciclo de ódio até ser resgatado. Foi treinado por Omulu, o orixá da morte e da cura, para se tornar um Exu guardião. A dor dele foi transformada em trabalho. Para ajudar os outros a não caírem no mesmo abismo. Exatamente. Duas histórias muito poderosas, uma de traição coletiva, outra de dor e redenção individual. Então, a função principal deles é lidar com o processo da morte, o desencarne. Exatamente. A especialidade da Falange Caveira é atuar nesse limiar. Eles encaminham almas perdidas, ajudam espíritos a se desprenderem dos corpos, dos apegos terrenos, e também atuam desfazendo magia pesada. Entendi. Embora possam ajudar em questões materiais, o domínio deles é o portal entre os mundos. Isso amplia muito o escopo. Já vimos o policial corrupto, o malandro protetor e agora os guardiões da morte. Mas a análise do Ferraz não para por aí. A seção sobre outras entidades, que no original parecia meio corrida, na verdade apresenta contrastes muito interessantes. Por exemplo, Exu Tiriri. Como ele se encaixa nesse mosaico? Exu Tiriri é apresentado de uma forma bem diferente. Se Tranca-Ruas contorna a lei e Zé Pilintra vive fora dela, Tiriri é o aplicador direto da justiça. Como assim? Ligado a Ogum, o orixá da guerra, do caminho, ele é descrito como extremamente rápido, ágil, direto. A principal função dele, segundo o livro, é quebrar feitiços e garantir que a justiça do plano espiritual seja cumprida. Sem rodeios. Ele é a ação e a consequência imediata. E Exu Marabô? O nome soa nobre. E a descrição acompanha essa nobreza. Ele é apresentado como um cavalheiro, um servo de Xangô, o orixá da justiça. Em vida teria sido um nobre mago europeu, um bruxo de alta linhagem. E a especialidade dele? A alta magia. Ele atua de forma estratégica para cortar demandas e magias negativas. Se Tiriri é o soldado na linha de frente, Marabô é o general que planeja a batalha de longe. Ok, isso cria um panorama muito mais rico. Temos o executor, o estrategista, e então chegamos ao nome que provavelmente causa mais espanto. Exu Lúcifer. O livro tem a coragem de tocar nesse ponto. Como ele aborda uma figura com uma carga cultural tão pesada? Com uma clareza que é, essencial. O autor é taxativo ao diferenciar o Exu Lúcifer da figura do diabo cristão. Ele explica que dentro do contexto da Quimbanda, a palavra Lúcifer retoma o seu significado original do latim, portador da luz.
portador da luz. Isso. Ele não é um demônio a ser temido, mas um chefe de legião, um maioral de altíssima hierarquia. E qual seria o trabalho desse portador da luz? Segundo o material, ele atua no equilíbrio dos impulsos humanos. Ele não promove o caos, pelo contrário. Ele é um guardião da sabedoria que ajuda os seres humanos a controlarem seus extremos, a encontrarem o caminho do meio. É o domínio sobre si mesmo. Exato. Ele representa o domínio sobre as próprias paixões, a luz da consciência sobre as trevas da ignorância. É uma ressignificação completa e profunda, sabe? Que exige que a gente se disponha de séculos de preconceito para entender a lógica daquele sistema. Uau! Então, se a gente junta todas essas peças, temos tranca-ruas, o guarda colonial que opera nas brechas do poder. Zé Pilintra, a resiliência e a solidariedade que florescem à margem da sociedade. A Falange Caveira, nascida da tragédia e transformada em serviço. E figuras como Tiriri e Marabô, que representam facetas da justiça. E até um Lúcifer ressignificado como mestre do equilíbrio. É impossível não ver a história social do Brasil refletida nisso tudo. E essa é, no fundo, a grande conclusão que o trabalho do Alex Ferraz nos oferece. Ele insiste que existem incontáveis lendas para cada entidade, e que o conhecimento verdadeiro vem com o respeito, com a vivência religiosa. Claro. Forjados na violência da colonização, no sincretismo, na resistência da cultura negra, na malandragem como ferramenta de sobrevivência. Na busca por justiça. Na busca por justiça num país profundamente desigual. E isso nos deixa com um pensamento final, uma provocação para quem nos ouve. As fontes que a gente analisou hoje mostram que, por trás de nomes que muitas vezes são associados ao medo ou ao folclore, existem histórias de pessoas. Pessoas de carne e osso. Pessoas que, em suas vidas, lidaram com a corrupção, com a marginalização, com a injustiça, e que usaram de poder, de astúcia e, às vezes, de uma moralidade flexível para sobreviver e proteger os seus. Refletir sobre esses arquétipos, o guarda corrupto que ama, o contrabandista que protege, a vítima que se torna redentora. Não seria então uma forma poderosa de encarar as raízes de muitos uginemas e, quem sabe, de algumas das virtudes mais complexas da cultura brasileira que a gente vê até hoje?